O segredo que mata a morte. Cana é o insano Ayatan Filkidal, o homem foi serpente em outros tempos, do amigo de vossa solidão, sabei engendrar o teu próprio abismo. Um que jamais tenha sido feito em toda a face da criação. Compreendei a distância necessária de todos nós. Compreendeis que o feiticeiro, o Sair, desafia o universo inteiro e isto inclui a todos os outros. E sabei por fim que o feiticeiro se alimenta de sangue, bestas, homens, magos e deuses. Podeis viver com isto. Sair Senectus Serpens reza a lenda soprada pelo Sanfar, o vento espectral que circunda os ermos desolados do Roba El Khalili, o deserto escarlate, insinuando sonhos estígios aos vagabundos das trevas, que Urunantar o caos rastejante antes de regressar ao vazio das trevas exteriores, envergou o disfarce dos homens, a máscara de cera e o manto que o oculta. Tomou carne e andou pelas terras do antigo Ken, nos tempos pré-dinásticos até a época das dinastias dos Ixos, e do poço da noite ele trouxe um raro padrão de alinhamento serpentiforme que configurou um livro de espantosa e aterradora beleza. Este livro guarda com arabescos ofídios o segredo supremo da magia, os supremos segredos de Set. E com isto Nurunantar preservou o sinistro paradigma. A lembrança do arcaico período pré-humano e a glória dos senhores sombrios. Ele o precipitou através dos aions por onde o livro ao ser recebido, recebeu muitos e multiformes nomes ofídicos, como Liber Serpens Sétimos, Stellarum Speculum Cetus, Stellarum Serpentium, livro da antiga serpente de Set, ou mais recentemente Senecta Serpentium, expressando a natureza de seu terrível saber e de sua terrível magia. Preservando sua escamosa e reluzente lembrança até que o momento propício faça surgir o centro sem nome do ninho das 8 setas e serpentes, mistério da suprema transfiguração. Mas de sua remota origem até os tempos atuais, alternou aparições esporádicas com períodos de hibernações obscuras, sempre ocultando-se na potência de eternidades extraestelares. Então força e fogo moveram os ventos esquecidos, focalizando-os no epicentro da mente do estrangeiro e o feiticeiro do deserto, viu no corpo e nas escamas da cobra, os mistérios do universo e lendauriais já não eram distantes, na simultaneidade do eterno presente, rachadura e fenda aberta nas paredes dimensionais que dividem os mundos. Ele fez sua jornada sombria, e se pôs a seguir o caminho da serpente. Andou com roupas surradas, por ruas decadentes e foi visto nas esquinas de ruas em bairros arruinados, conversando com pessoas de reputação duvidosa, criminosos e foras da lei de diversas ordens. Em busca do milagre infernal, percorreu com seus olhos sinistros as páginas de livros semi-lendários como o de Vermis Mysteries de Ludwig Prim, o fragmento do livro de Eibó, o Verkus Preschlichen Kulten, de Friedrich von Junst e o seu não menos blasfemo culto sem nome, também conhecido como Livro Negro, que teve sua edição original publicada em Düsseldorf em 1839, pouco antes do misterioso desaparecimento de seu autor. Leu o célebre Dalmononatreia de Nicolas Remigius, leu os arabescos alienígenas de um manuscrito estranho e sem título, encardido e de cor indefinida semi-apodrecido, envolto em teias de eras de antanho. Localizado no altar de uma torre gélida antiga e legendária, que estava no cume de penhascos esquecidos. Foi um dos poucos a ter lido o Machafres e o Ael Giva, livros sagrados dos Êzides, os adoradores do demônio da Mesopotâmia, e a Rosa Obscura de Ael Mogana, a Kind Merv conhecido como o Profeta Velado. Penosamente adquiriu todas as edições disponíveis do Ael Azif, o Necronomicon do árabe Louquab do Ael Azed, em suas diversas traduções, como a da língua inglesa feita por John Dee, e a edição alemã com caracteres góticos. Também a edição grega, de um manuscrito não impresso de Theodorus Piletas, e em tradução latina do texto grego por Olaus Vormios, o Velho. Um apócrifo manuscrito em língua árabe que os felas egípcios em rumores noturnos afirmavam ter sido transmitido pela língua sibilante do próprio Senhor dos Djinns aos ouvidos insanos de Ael Azeat. A configuração dos livros formou os sigilos da compreensão e ressurreição de seu ultimal significador de realidades concêntricas, espantosa sintonização de um poliedro terrível. Para além das páginas, vislumbrou um alinhamento arcano, em cujo centro um fogo sombrio estava submerso, nos mais profundos recessos de sua mente, se autocriando e se autodevorando.
E o estrangeiro compreendeu que tal conhecimento somente é inteligível àquele cuja mente é composta pela substância adequada a seu entendimento. As leis da terra caíram aos pés do estrangeiro, e ele amanheceu todos os dias em busca da noite eterna. Tornou-se o louco lavrador de cadáveres ressurrecto no espasmo da morte, ensinando os mistérios da sinistra serpente Stygia. E o pai de todas as serpentes matou Deus e a ideia de pecado. Deslocou o duplo que parou as asas do tempo, precipitando-se através das duas torres da cidadela impossível, no vazio disforme rumo à voragem das trevas. Na terra seu corpo despertou na onisciente liberdade de conceitos. Rodopiou vertigens nos golfos do espaço e arrancou deuses e mundos da força rodopiante. Reergueu antigos campanários de cultos crepusculares. Invocou Ilgsudubu, o demônio sem forma que é o senhor de todas as formas. E nas dissociações da carne e do espírito lembrou-se das cerimônias dos sábados em que havia participado, no qual o oficiante, o homem sombrio, iniciava os homens serpentes e as mulheres górgonas a cultuarem a chama negra que se elevava de uma estranha esfera sombria. Pois um globo sombrio e ofuscante de radiação sinistra e força centrípeta despertou nas entranhas e no centro de seu cérebro, o olho pineal, o olho de Sete. Um stígio vórtice cerebral que transfigurou seu cérebro em um medonho turbilhão de alinhamentos distorcidos, ninhos de serpentes blasfemas em contínuas justaposições de padrões de geometrias tentaculares. A própria treva cintilava o brilho pálido albíneo de seus contornos numa orla derradeira cinza saturniana. Tais serpentes tentaculares delineavam impias reentrâncias no centro de sua testa, a corporificação do stigmativo diabolo final. Ilgsudubu dispersou os mundos e abriu os espaços entre eles, assumiu a amorfa simetria de glóbulos e tentáculos circundando uma prodigiosa esfera negra, desprovida de dimensões, pois o ilusionista da forma coexiste em todo o tempo e em todo o espaço. E ele se insinuou ao estrangeiro, reverberando os mundos em prodigiosas vagas, num fluxo e refluxo das ondas dos sonhos. Sonhos dos sonhos dos sonhos dos sonhos, ultrassonhos. Aniquilando irremediavelmente seu ego, ou os fragmentos sinistros dele. Sua própria identidade, ilusão da bolha do eu, sua imediata transparência tornaram-se configurações espontâneas e variadas de sua vontade sem nome. Um mar desprovido de margens e praias. Um abismo sem fundo, voragem do sol negro, com a ígnea e sombria chama do grande Digim. O estrangeiro estava completamente desperto na onisciência destes mistérios. Ele podia modificar a estrutura molecular da matéria, remodelando-a e movendo sua substância íntima. Podia enfeitiçar a alma dos seres e banir Deus, pela virtude do estígio olho ofício que detém curso do tempo, e libera as prodigiosas serpentes da fornicação dos espaços. Ele podia apreender o universo concebido sob todos os ângulos de sua manifestação e ser o senecta serpentium em todos os multifacetados espaços dimensionais, e no vazio de sua glória secreta, o seu próprio corpo estremecera com as rachaduras espirais da demência abismal. Onde ele fora abruptamente precipitado. Estava completamente desperto na glória da obscura luz de seu olho pineal, ele era todo visão. Visão e carne eram uma só coisa. Só então contemplou o espaço final do último contínuo, que os homens e os deuses velaram com o nome de Hiperbórea. Num de seus ângulos, chamado Nepeleim, o espaço frio, conhecido como o lugar mais profundo do universo, estava o lago Velgermir, o lago das serpentes. Onde as víboras primordiais do caos exibem suas formas escamosas e reluzentes ao audacioso que ousar contemplá-las, pois aquele que olha é devorado pela experiência da visão, num sentido ou noutro. Desse poço serpentiforme, a ausência de limites era testemunhada na vertigem da leitura dos arabescos ofídios do sombrio Senecta Serpentium. A leitura trazia suas imagens e o transportava às suas paisagens. Vira no decurso no delta oriental do Nilo do antigo Quem, o culto de Sete se espalhar rapidamente para áreas vizinhas, assumindo a forma de deuses locais. Em Carga no sul, e no povoamento líbio de Ondos, era sua própria raça que erguia torres de serpentes em todos os planos dimensionais. Avançam como pilares de fogo, nos ermos do deserto. Vinham e partiam de volta a um lugar alienígena e completamente incógnito, pois eram estrangeiros como ele.
mas sempre deixavam altares trapezoidais de pedra negra e violeta, com inscrições ofíricas em padrões de contínuas configurações, diante dos quais homens-serpentes sibilavam suas obscuras litanias. Na região africana de Dahomey, via o templo de Dangbé, a alma coletiva dos pitons em vida. Vasta cabana guarnecida de galhos e padrões geométricos, poleiros de espíritos, galhos de onde deslizavam enormes pitons, enormes serpentes que saíam à vontade e vagavam orgulhosas e majestosamente, impressionantes. Os negros as alimentavam com reverência e temor, e o estrangeiro recebia por osmose o terrorismo impregnado nas serpentes. Nas terras do Hindustão via as moradas secretas, os palácios subterrâneos dos Nagas. Seres serpentes mais espantosos que a vida, mais profundos que morte, que reinavam em contestes além dos deuses. Além do bem e do mal. Em irem à cidade dos pilares, o estrangeiro desintegrava com o fírico olhar, a barreira entre as verdadeiras e lendárias serpentes. Ali estava a parca que ereta como o báculo, caminha. O jáculo que vem pelo ar como flecha lançada pelo arco de Sete. O centro de gravidade da antiga Anfisbela, com duas cabeças e mortífero veneno, duas extremidades anteriores a tudo, com movimentos mais rápidos que o pensamento. Hipnóticos olhos brilhando como candeias. Fixando a criação antes de sua concepção, criatura para o qual não existe embaixo ou em cima, frente e atrás, direita e esquerda. E se partida sempre se recria. Via como e por que os olhos das górgonas petrificam, e como o sangue de uma delas, Medusa, nasceram todas as víboras da Líbia. Via o segredo do olhar terrível do basilisco que os devora, a Níptula, que não só vive no deserto como o ar é ao deserto. Tais imagens de antigos bestiários eram forças vivas autogeradas, transfigurando-se eternamente. Via o culto e a celebração da serpente entre os Iezidis, nas vertentes de Jebel Makloub, e a sombra de Iblis cobrindo a solidão do deserto da Síria até a Palestina, e a Meca do diabo localizada na planície de El Gor, em local inatingível aos infiéis. Templo estruturado e configurado em distorcidas geometrias de justaposição de planos inconcebíveis, onde os adeptos vivenciavam através da terrível identificação o despertar da serpente, a divindade oculta que se desperta na morte do homem velho, que dá nascimento ao além do homem, o homem-serpente, portador do saber antigo no Tibete, nas gélidas estepes asiáticas, em seus desolados desertos. Na fronteira oriental do Kukonoral e Yunnan, na província de Dishadin e no noroeste onde são mais numerosos, o estrangeiro viu os muitos cultos xamânicos orientais se formarem, e conseguirem ganhar força pela conjunção de crueldade e mistério. Os feiticeiros bombos dos barretes negros, em poderosa reação a fracassadas tentativas de exterminá-los exortaram a divindade suprema. Bons Kukuntubzangito, a enviar à terra seu profeta Geshen-Ramibó, e velhas profecias de que o mundo estremeceria e se inclinaria diante de seu emblema, o que impõe o combate mais grave deste mundo e assegura a própria imortalidade, o onipotente símbolo das vásticas sinestrógida. Se confirmara plenamente e no vale de Charagou entre a Mongólia e o Tibete. O estrangeiro testemunhará a si mesmo criando e estabelecendo um poliedro trapezoidal, que ele chamava de sutrapezosectos de cujo ofuscante brilho interior irradiava a chama negra de Azaga, o caos nuclear no centro do infinito, que ele dedicara aos poderes maiores dos de sua raça, os senhores do caos, os anciãos. Feiticeiros bompos acompanharam a tenebrosa cerimônia de consagração dos poderes maiores. 7 acólitos observavam as revoluções que o voo de uma arpia descrevia no ar, dirigindo-se do norte rumo ao sul, e a uma altura ainda maior. Um angular objeto voador não identificado pulsava e irradiava, brilhava e se deslocava provocando descontinuidade no espaço-tempo. Peão ou espiral, era rubro como o próprio coração de Erlik. Então a coisa indo em direção à cordilheira Humboldt inclinou para sudeste e desaparecerá. Para o estrangeiro, o fluxo destas prodigiosas vagas de incríveis visões, situava-se no epicentro de uma teia irradiante de feixes, que eram desdobramentos caleidoscópicos de cima e de si mesmo, expandindo-se além dos limites permitidos e retornando ao centro vazio eternamente procriador de seus mistérios. Ele compreendia, e ler o Senecta Serpente não era escrevi-lo.
Fundindo a carne na própria visão, o estrangeiro atravessará a cidade interna no centro dos dois polos magnéticos da Terra. Mediante a fórmula do Na, utilizando as linguagens não humanas de Atlo, Shia, Nagao e Sato-Yu, ele aprendia todos os ângulos dos planos e todas as fórmulas entre INHHNGR, rumo à fonte que jamais se esquece e de onde vieram aqueles que ergueram em potência contra os deuses maiores, que reinavam em Betelgeuse, os grandes antigos. Esta fonte era o princípio sombrio da Terra e chamava-se Ubu-Satla, e sua configuração era um caos indescritível dada a sua blasfêmia para o cérebro humano. Mas ao seu redor justapondo-se estavam poderosas tabuletas trazidas das estrelas, as quais continham a inconcebível sabedoria das entidades extraestelares. Transfigurando-se o estrangeiro alinhava-se à infernal adversa e intraduzível potência do caos. Ele criara os seus gêmeos espirituais autogerados, o Corpus Infernalis e o Corpus Tenebrae, atingindo o Miraculum Sinistro, o esplendor sombrio de Sete. Estes atos sinistros forjaram sua própria estela com antigos padrões ofídicos. Um horizonte formado pelo arco de uma antiga anfisbena, duas víboras mortíferas sibilantes em um único corpo, exibindo as duas runas Sig da vitória espiritual. Um único corpo com duas cabeças de serpentes venenosas despertas, contemplando-se friamente, coroadas pela estrela de 6 pontas da rosa obscura, em cujo centro está a serpente sombria a pé enroscada em espiral sinistra, portando o cetro de Sete. Convergindo para o centro deste círculo negro formado pela antiga anfisbena com a rosa obscura, 4 sérpias despertas mortíferas em peçonha, e sibilantes, ostentando cada qual o raio de uma runa Sig. Formavam a tempestade cósmica, o relâmpago e o raio. Turbilhão da ofíricas vástica sinistrógera, a chama sombria. Pupila do venenoso olho ofídico que é a voragem das trevas primordiais. Esta naus, Chitu Sedgam corporificação da treva de duplo horizonte, exortava o hélice da unificação das víboras do deserto em sua glória maior. Pois o estrangeiro passou os portais, as barreiras de fogo de todos os círculos de existência, venceu sua sombra e entrou na cadeia das trevas que habitam a eternidade. Suportou a força do infinito com antiga audácia, e com uma frieza maior do que as geladas e obscuras águas do lago Rakshastal, o lago das forças hostis. Este poder era testemunhado pela presença de uma sombra exterior que jamais o abandonava e irradiava o esplendor sombrio através de sua carne transfigurada. E nas esferas da protoplásmica substância de Ubu-Satla, que engendrou sombrios amorfos, répteis originais, pavorosos protótipos da vida terrestre, o estrangeiro depositou sua insolente estela Serpentium, para que a vida terrestre e ultraestelar, no girar contínuo do grande regresso através do grande círculo do tempo, rumo ao Ubu-Satla, contempla-se o speculum stellarum refletir o ofuscante brilho derradeiro, o esplendor sombrio dos estrangeiros, e com runas do deserto, seu nome ocultou no limiar do horizonte no dia da matança dos maiores. Sair Senectus Serpens. O Imané dos Imanês. O Imané de Jin. Azaga Surtur. O Senhor Supremo da chama sombria da obscuridade primordial, o pilar sombrio do Imané dos Imanês, deves erguer tua própria torre se queres penetrar nos mistérios do céu e do inferno. Se aspirais a minha magia, deveis abandonar-te à própria danação. Então por voto irrevogável penetrarás através de estranhos talismãs. Nas entranhas da terra onde sopra para o Roba El-Khalé, o espaço vazio, o deserto escarlate do sul da Arábia, o Sanfar, vento gelado e espectral da morte. Nestas condições abrir-te-ei o palácio do fogo subterrâneo. Aí, sob as abóbadas imensas, verás os tesouros que as estrelas te prometeram. No centro do qual reina Iblis, senhor do fogo subterrâneo dissimulado nos abismos. Dominando com majestosa imponência o povo dos djinns. Chegando até este último limiar, Iblis permite que te abram de par em par as portas dos ângulos internos para a expansão dos alinhamentos negros do ninho de serpentes cerebrais. E que o fogo negro da obscuridade primordial te tenha entre os seus adoradores. Mas se não puderes suportar a danação, renunciai agora à minha magia. Tais são as palavras do Sair Senectus Serpens.
Iblis, conquista 1. Unidades células de formação altamente capacitadas, treinadas com liberdade irrestrita de movimento. 2. Número reduzido de adeptos que superem a quantidade pela qualidade, com elevada formação mágica, desprovidos do aparato de sistemas de crenças inúteis, por sua burocracia estéril e desvitalizada, focando o essencial e o fundamental, com a utilização do armamento mágico tecnológico, da mais alta excelência mágica, como os empregados pela Ordem de Thule, Vril, Bonto, a magia do fogo e do gelo dos sistemas nórdicos, a feitiçaria árabe do deserto, e outros de mesmo calibre. Tudo isso sendo oferecido por uma grande potência de fogo, uma central mágica como campo potencial de possibilidades infinitas, o Sol Sombrio, em que designados as duplas e diversas unidades de 3, 4, 5 e 6 pessoas ou configurações arbitrárias pertinentes a estratégias específicas, ou ao cumprimento de uma missão, que efetuem movimentos rápidos que permitam a aniquilação de um inimigo surpreso, cujas ações resultam muito lentas para resistir eficazmente às ágeis manobras de tais guerreiros feiticeiros, alimentados na central de poder potencial. 3. Criar condições de treinamento que permitam as realizações acima. 4. Forjar e adquirir armas mágicas. 5. A ira deve ser encorajada e exaltada constantemente, para imprimir no neófito uma agressividade e opacidade de decisão, que por fim acabe sendo gravada com rigor na mente, corpo, alma, espírito e sangue do guerreiro ao fim do treinamento, como algo instintivo. Apopis coroado em glória, ou guidoada do Sol Sombrio a pé contrai os anéis de sua espiral, no sinal sombrio de 7. 7 expande os anéis de sua espiral, no corpo sombrio de Apep. As 8 ondulações de Apep formam a Ogdoada do oxímoro, o Sol Sombrio, pois os 8 raios do caos partem de Apep, e a Apep retornam. Vide o livro dos portais. 1. Derramar conscientemente sobre si mesmo, a ânfora das aflições. Suportar o flagelo, a dor, o trágico vivenciado para ser ultrapassado. Até o rigor instaurar-se em cada fibra do corpo. A dor aumentando, esvazia pouco a pouco, o corpo de todo o sofrimento extinguindo até atingir o ápice do grande mistério. 2. Voto irrevogável. Ao atingir o ponto obscuro de onde não há retorno, o dom do corpo tornado ilusório, perda do eu menor. No brusco ato espontâneo sem pensamento e inúteis sologismos. 3. Habilidade na luta. Infinita e contínua expansão nas chamas do novo corpo, adquirindo na ultrapassagem da forma vulgar e do umbral de todos os limites Iblis, o lapidado, primeiro dos djinns, aquele que lapida a si mesmo e ao mundo. 4. Fogo da serpente, incendiando e purificando a terra, fecundando-a preparando-se para a colheita. O vril purificando o sangue ofídico e desobstruindo os canais, túneis e alinhamentos de sua circulação. Até atingir o supremo veneno, na transparência da sagrada transfiguração. 5. Colheita do homem régio, corpo infernal que ultrapassa o limite devidamente permitido, até atingir o corpus tenebrae, erguido além do limiar do horizonte incógnito, negotium perangulam in tenebris, a peste que caminha nas trevas. 6. Estado de vigília. A serpente que é sempre anterior à própria criação, cujo olhar imobiliza e cujo corpo apreensão antes da concepção, o brilho no olhar de 7, absorção de toda a luz no ofídico olho devorador, automaestria, incubar e dominar. 7. Implacabilidade régia. A posse do flagelo, o cetro de Isfet, o cetro do grande do duplo horizonte. A aristocracia do inferno, verdadeira nobreza, atingida e mantida por direito régio. Mistério da selvagem serpente de 7 em ação. 8. 7. O fundamento do caos plenamente atingido e glorificado. O trapezoedro como o supremo trono do universo. Regência dos grãos senhores do caos, os antigos. Nova era do império de 7. A montanha do sol da meia-noite polar. 9. Sinistra simetria das sombras. O nono ângulo como a Ogdoada do Sol Sombrio, centro de seu mistério e mistério de seu próprio centro.
A chama negra do grande Dijin, o sol sombrio propriamente dito, o Ophiuchus Cetus, o ninho da serpente de Set, que suga o feiticeiro centripetamente no turbilhão sinestrógero das svásticas Incitra, em direção ao sol sombrio, dele emergindo desse maelstrom supremo, com seu outro, o duplo, matriz da mera forma humana que é alimento dos mundos superiores, vencendo a força da gravidade e ultrapassando a velocidade da luz, por não possuir massa. Pela ultrapassagem do corpo físico, sol dourado, para o corpo sombrio do sol negro, este conservando a vontade ultimal que produz gêmeos autogerados, vivendo simultaneamente no tempo e fora dele, combatendo, em dois mundos, refletidos na antiga serpente. Das trevas viemos e às trevas nós retornaremos, senectus serpens o poder de Set. O grande poder. O poder entre os poderes ao lado da coroa de Set, está o Sepen. Força vital. Poder. Set, fogo, chama as runas do deserto, inscritas nos degraus do trapezoedro que suporta Set, significam de sua base até o topo. O sibilante. O imortal. Aquele que governa. O invencível. O invulnerável. O oculto. O imané. Conjunto de raios de runas Sigo. Abaixo do sol sombrio a assinatura do Sair Senectus Serpens última linha. O grande poder. O poder entre os poderes.